Unimed. E o assunto foi muito importante, falando sobre o fisioterapeuta ali no hospital, né? Fazendo parte da equipe multidisciplinar. E durante a Covid, pouca gente sabe disso, a não ser as pessoas que tiveram a necessidade de serem internadas. A pessoa que é internada, eu estou falando especificamente nesse momento sobre a Covid, porque as pessoas precisam fazer a fisioterapia durante o período de internação. É fundamental. Você não sabia disso, né? Eu também não. Aliás, outras pessoas que estão internadas, né, pós-operatório ou por um trauma, essas pessoas também precisam do profissional de fisioterapia. Esse profissional, além de manter a atividade física, impedindo, né, que outras doenças acometam aquele paciente, faz também toda essa questão, né, de fortalecimento dos músculos. E é de suma importância para a recuperação. Vamos acompanhar então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje nós recebemos aqui, direto do hospital da Unimed, a Gislene, que é fisioterapeuta. Gislene, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Tudo bem com vocês? Tudo bem, jóia, graças a Deus. Obrigado por você estar conosco aqui para tirar algumas dúvidas, né? E hoje o tema, gente, para você que está em casa, a gente vai falar sobre reabilitação pós-Covid, né? E é um tema muito interessante. A gente fala sobre a prevenção, falamos sobre o tratamento, né? Tanto aí, todos os critérios tomados pela Unimed Piracicaba. E o assunto importante porque também a fisioterapeuta, né? Com a reabilitação nessa atividade tão importante para os pacientes pós-Covid. E a primeira pergunta que eu faço, Gislene, é o que a fisioterapia, o que é, né, a fisioterapia e como ocorre a aplicação da fisioterapia no âmbito hospitalar, né? O quanto ela é importante para os pacientes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pois não? Então, Neto, a fisioterapia é uma ciência aplicada que ela estuda, ela previne e ela recupera os pacientes de distúrbios cinéticos funcionais que são intercorrentes em órgãos e no sistema músculo-esquelético, sistema cardiológico. E no âmbito hospitalar, a fisioterapia ela tem um papel fundamental na recuperação desses pacientes. Ela pode ser aplicada tanto para melhorias respiratórias, motoras e de analgesia. Na parte de analgesia, nós trabalhamos com eletroestimulação, com crioterapia. Já na área motora, nós trabalhamos com a retirada precoce do leito, exercícios com TheraBand, exercícios com peso, deambulação do paciente. Tudo isso faz com que evite complicações. Por exemplo, o paciente que ele tem um problema motor e ele está parado e não se é estimulado, ele pode desenvolver uma trombose, né? Ou outras complicações até respiratórias, uma pneumonia por ficar muito parado. E da parte respiratória, que nem todos conhecem, mas a atuação do fisioterapeuta é imensa. Sim. Ele trabalha os exercícios respiratórios, diafragmáticos, exercícios com incentivadores. Não sei se vocês já viram, alguns exercícios com respiron, shaker. E, principalmente, hoje, a fisioterapia atua dentro das unidades de terapia intensiva, que é com a titulação, é ela que manuseia os respiradores. Então, o paciente grave, ele vai para o respirador e o fisioterapeuta, junto com o médico, junto com análises de exame, ela vai alterar os parâmetros do respirador para que esse paciente saia mais rápido dessa ventilação mecânica. É ela que auxilia na retirada do tubo desse paciente, né, com as técnicas, com o checklist para ver o horário correto, o momento certo, né, de tirar esse paciente para evitar riscos da própria ventilação mecânica. Então, a atuação do fisioterapeuta no hospital é fundamental.
A gente vai falar já do Covid, né, nessa recuperação, Sim. mas para a gente só entender um pouquinho mais, o nosso corpo foi feito para movimentar, né? A partir do momento que por algo, uma força maior, você tem que ficar acamado ou parado, quer dizer, mesmo assim, tem que ter algo para movimentar, para mexer. No caso do hospital, um paciente que fica acamado, até para todos nós entendermos, né? O paciente que está acamado, ele tem que trabalhar com a fisioterapeuta para poder ter uma circulação para não gerar mais um problema. Então, seria isso, uma função primordial aí a terapeuta no hospital para que se evite novos problemas. É isso, Gislene? Também. Exatamente. A gente chama de mobilização precoce. Por quê? Porque você evita fraquezas musculares, atrofias, complicações como trombose, né? Você evita que esse paciente prolongue mais a internação dele por conta dessas complicações, né? Um paciente que ele está lá, ele não realizou atividades, ele desenvolve muitas vezes uma pneumonia, ele vai ter um gasto maior em antibióticos, né, em medicação. Então, ela vem para atuar também de forma não só profilática, mas na recuperação também. Queria que você comentasse também, agora especificamente, falando um pouquinho de como está sendo essa atuação da fisioterapia para auxiliar aí na recuperação dos pacientes com Covid-19. Tá. Nós sabemos que o Covid-19 é um vírus que ele causa uma insuficiência respiratória, com sintomas leves ou sintomas mais graves, né? Então, o paciente ele pode ter sintomas leves e ser tratado em casa, como ele pode agravar e necessitar de internação, seja nas enfermarias e num agravamento ainda da doença, até de uma internação em unidade de terapia intensiva. Aí, a atuação do fisioterapeuta, ele vai ter um suporte em todas as fases. Desde a fase que ele está em casa, que esse paciente muitas vezes ele só tem sintomas leves, mas ele vai ter que ficar isolado. E foi o que o Neto acabou de dizer para a gente. Esse paciente ficando em casa, se ele já é um obeso, se ele já é um diabético, um hipertenso, ele não realiza atividades, isso pode causar uma complicação do quadro dele, né? Então, a gente orienta que o paciente em casa realize exercícios leves, metabólicos, com as mãos, com os pés, exercícios respiratórios com os membros, que é onde ele vai estar ativando toda a parte vascular, respiratória. Já o paciente com acometimento maior, né, que ele tem um acometimento de 25% a 50%, ele já tem sintomas que precisam ser monitorados. E aí a fisioterapia ela vai atuar, né, junto com a equipe médica, é uma equipe multi que tem que estar falando junto. Então ela vai ver, como eu falei, através de exames, através de exames de imagem, laboratoriais, qual é o melhor recurso? Um catéter de O2, uma máscara não reinalante, uma ventilação não invasiva, se agravar, se não der resultado, qual é a hora correta de intubar esse paciente? Né? Então, ela vai estar discutindo junto com o médico. A fisioterapia atua nessa primeira fase da doença, muitas vezes assim que interna, para estar discutindo essas ações a ser realizadas. E aí já inicia a mobilização precoce desse paciente. Tanto é que o paciente, na enfermaria, muitas vezes é pronado. Eu não sei se vocês escutaram falar sobre a pronação, que é uma técnica, né, que o paciente fica deitado de barriga para baixo. Sim. E essa técnica melhora o desconforto respiratório, melhora a troca gasosa, melhora a oxigenação do paciente. E o fisioterapeuta vai estar lá, à beira-leito, auxiliando esse paciente a deitar, né? Bem como, assim que possível, tirando esse paciente do leito, pondo ele para fazer uma bicicleta,
nós observamos muitos pacientes, assim, além de inseguros a primeiro momento, eles sentiam um cansaço, uma fadiga. Então, o fisioterapeuta tem um papel de estar ali também orientando, incentivando, estimulando esse paciente, né, a realizar atividades com cautela, progressivamente, para evitar depois problemas futuros, né? Já na UTI, o papel do fisioterapeuta foi assim, e está sendo fundamental, sabe, Neto? É uma experiência muito gostosa da gente falar. Por quê? Porque o fisioterapeuta, ele atuou assim, 24 horas do lado dos pacientes críticos, com processos inflamatórios sistêmicos, não só no pulmão. O COVID, ele acomete o pulmão, ele pode causar uma fibrose, então o fisioterapeuta vai estar lutando lá, né, para fazer melhorar essa complacência, essa oxigenação, desde movimentações de pronação, como ortostatismo, tudo que pode ser feito, essa mobilização precoce, mas além dos distúrbios respiratórios, muitas vezes o paciente crítico, ele apresenta distúrbios em outros órgãos, no rim, no sistema neurológico, no sistema vascular, e a fisioterapia vai estar atuando em todas essas áreas, né? Ali à beira-leito. Então, o que eu vejo hoje, que foi assim, uma atuação importantíssima dos fisioterapeutas e fez a diferença. Hoje nós temos dados comprovando isso, que nós tivemos um índice de óbito baixo, muito baixo em relação a outras cidades no Brasil. Nós tivemos um índice de sucesso de desmame, de extubação dos pacientes muito alto e favorável. Então, nós estamos colhendo um resultado muito bom de uma atuação que foi feita com muito estudo baseados realmente em artigos científicos, de uma comunicação assertiva com os médicos, com os outros integrantes da equipe. E é um trabalho muito bonito que está sendo desenvolvido, Neto. Agora, muito importante que você falou, Gislene, é a questão da equipe multidisciplinar, que a gente vê a importância de cada profissional aí no tratamento desse paciente. E isso é de muita importância, porque as equipes, elas se conversam, né? E uma vai completando a outra, vai contribuindo diretamente. E parte desse trabalho também, pouca gente sabe disso, que por vezes ela não termina no hospital, né? Ela continua após a alta hospitalar. E a fisioterapeuta faz um trabalho, o fisioterapeuta faz um trabalho essencial. Fala um pouquinho sobre, né, a reabilitação pós-alta hospitalar, Gislene, por gentileza. Perfeito. Neto, então, o que acontece, assim, nós tivemos esses pacientes internados que tiveram sintomas moderados ou sintomas mais graves. Então, nós começamos, né, essa mobilização precoce, esse tratamento no hospital. E foi feito um planejamento terapêutico para esse paciente depois dar continuidade a essa recuperação em casa. Esse planejamento terapêutico já se iniciou no hospital, ensinando os pacientes a realizarem as atividades em casa, atividades respiratórias, motoras. O paciente, ele tem uma perda de massa importantíssima. O paciente crítico, ele perde de 17% a 30% de massa em 10 dias. Olha só. Então, ele tem uma fraqueza muito grande. Então, o que acontece? O fisioterapeuta do hospital já inicia um treinamento, um planejamento que vai ir após a alta. E aí dá continuidade com exercícios resistidos, com exercícios com elástico, com exercícios com bicicleta, exercícios aeróbicos daí em casa. Subir escada, deambulação, só que tudo monitorizado, porque muitas vezes o paciente crítico, ele ainda apresenta um cansaço, uma queda de saturação, muitas vezes ocorrem sequelas dessa internação, Neto, por mais que tenha sido trabalhado, esse vírus é um vírus muito agressivo.
Então, o que ocorre? Esse paciente é monitorizado. A carga vai ser colocada gradativamente, mediante o que o fisioterapeuta vai sentindo que o paciente consegue, né? Então, a gente utiliza, lógico, de muitas ferramentas, depois TheraBand, cicloergômetro, né? Para incentivar o paciente a estar realizando as atividades. E essa reabilitação vai depender muito de como foi a gravidade da doença dele. Os pacientes mais graves, eles acometem mais, como eu falei, não só um órgão, não só o pulmão, que é o mais comum, né, de ter o acometimento, mas o paciente mais crítico, ele tem acometimento de múltiplos órgãos e depois vai ter que ser trabalhado isso por um período maior. Perfeito, perfeito. Olha, estamos aqui conversando com a Gislene, ela é fisioterapeuta, estamos falando, né, sobre o trabalho que é desenvolvido aí com os pacientes que estão internados. Entramos no assunto também do Covid, né, como falou a fisioterapeuta Gislene, é muito agressivo o Covid-19, então requer uma reabilitação, né? E a gente vê que o trabalho do fisioterapeuta, ele é a partir do momento que a pessoa ela foi internada, até o trabalho pós a internação. Quanto que é importante o paciente trabalhar fazendo a fisioterapia. A gente vai para o intervalo, rapidinho. Na sequência, a Gislene vai falar sobre o dia D de mobilização precoce. Vamos falar sobre isso logo depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio, uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. 50 anos de Unimed Piracicaba, muita coisa para comemorar, né? Muito trabalho, muito empenho, e a gente vê que a história da cidade de Piracicaba, ela é construída, né, junto com grandes empresas e, claro, junto com a Unimed Piracicaba. 50 anos da cidade de Piracicaba, um momento de se comemorar muito, e algo que eu sempre digo, né? A gente passa por um momento muito complicado de nossas vidas, não só o nosso país, o mundo, né? Claro, também a nossa cidade. E contar com a Unimed é algo excelente. Então a gente tem que comemorar os 50 anos da Unimed e comemorar também o empenho de todos os profissionais, dos médicos, enfermeiros, as equipes de segurança, os atendentes, a equipe da cozinha, né? A administração, por esses 50 anos e, acima de tudo, por estar presente em nossas vidas num momento tão complicado, que é o momento que a gente passa por essa pandemia. E a gente continua conversando direto do Hospital Unimed, conversando com a Gislene, ela que é fisioterapeuta, que desenvolveu um trabalho excelente, toda a equipe dela, junto aí aos pacientes que ficaram internados, né, durante o período do Covid. E aí os outros pacientes também que necessitam da fisioterapia para uma recuperação 100%. A gente sempre agradece esse visionário, né, com o trabalho dos múltiplos profissionais em pró desse paciente. É algo que a gente vê de suma importância na Unimed, sempre foi assim, os profissionais sempre conversaram, em todas as áreas. Hoje estamos conversando com a fisioterapeuta, conversamos aqui com o cardiologista, eles exaltaram o trabalho da equipe multidisciplinar, que envolve todos os profissionais do hospital. Quando se fala equipe multidisciplinar, a gente pega todos os profissionais pensando junto no bem-estar desse paciente. Isso, claro, o resultado é extremamente positivo. Olha o destaque aí dessa foto, a gente está vendo toda a equipe aí, juntas, né? Tiraram uma fotinho, olha que bacana, gente. Uma foto muito bacana, tivemos uma equipe harmoniosa, uma equipe que trabalha muito bem, trabalha com ânimo, né? Jesus Cristo falou para nós, né, Gislene? Ele falou para nós, tenha bom ânimo. E é isso que a gente vê na equipe da Unimed. Um bom ânimo para se trabalhar. Muito bom isso, né? Gislene, vamos falar então, equipe legal lá, todo mundo sorrindo. Parabéns, viu? Fica aqui os nossos parabéns a toda essa equipe que não mediu esforços
nesse momento de pandemia. Nós estávamos em casa, resguardados. A equipe, eles, deixaram a família em casa e estavam no hospital trabalhando, buscando, né, o bem-estar das pessoas que estavam internadas. Então, a gente tem que agradecer esses profissionais. Parabéns, viu? Obrigada. Gislene, vamos falar então do dia D, o dia D que é tão importante, dia D de mobilização precoce, né? Comemoração ao Dia Nacional da Fisioterapia. Vamos falar sobre isso, por gentileza. Então, o Dia da Mobilização Precoce, como você disse, em comemoração ao Dia Nacional do Fisioterapeuta, e nós resolvemos fazer esse evento, Neto, porque nós queremos ensinar, nós queremos compartilhar com os pacientes, com os acompanhantes, com os técnicos, a importância da fisioterapia, da realização das atividades, dos exercícios, de se tirar o paciente do leito, como ela auxilia nos processos para evitar complicações, né? Então, a gente quer passar, a gente quer ensinar o colaborador, no caso, o acompanhante do paciente, a realizar os exercícios leves, estar conversando com eles, né? Sobre a importância, se eles tiverem dúvida, como que a gente pode estar auxiliando para dar continuidade em casa. E isso não só para os pacientes com Covid, vai ser para todos os pacientes internados no hospital, né? Que a gente sabe que a mobilização precoce, ela só é benéfica para nossos pacientes. Então, a equipe de fisioterapia vai estar reunida nesse dia para fazer essa ação, né? Que vai estar falando do trabalho, que, como você disse, a equipe está sorrindo, a equipe é uma equipe muito feliz. Eu sei que os meus fisioterapeutas aqui, eles amam o que fazem, eles fazem com humanização e é uma forma de eles demonstrarem o carinho que eles têm pelo paciente mais um dia. E eu gostaria de também salientar, Neto, sobre todo esse sucesso que está sendo, né, a atuação do fisioterapeuta na área hospitalar, mas que tudo isso é um processo que depende de vários fatores. E graças a Deus nós tivemos assim muitos fatores que auxiliaram para que a gente conseguisse desenvolver o nosso trabalho, que é desde ter um hospital com essa capacidade que o nosso hospital tem. Nós temos recursos que o fisioterapeuta trabalha com ferramentas, nós temos respirador de ponta. Tanto se escutou falar de locais que não tinham respiradores, que tinham respiradores precários. O nosso é de ponta. Nós temos ventilação não invasiva que é utilizada, né, que uma utilização errada ou com máscaras ruins, ela causa disseminação, ela contamina outras pessoas. E aqui nós temos um material muito bom. A diretoria investiu em dimensionamento, então foi contratado fisioterapeutas para auxiliar no suporte. O fisioterapeuta trabalhou muito ao lado do paciente, precisou aumentar o quadro, porque viu que era necessário e que era benéfico, né, estar esse paciente sendo assistido pela fisioterapia. Então foi um conjunto de ações que acabou trazendo como resultados tão bom que a gente teve, que eu comentei com você, né? Esse trabalho que está sendo feito com os pacientes de Covid-19 aqui no Hospital da Unimed. Muito bom, muito bom. Bom saber de todas as informações, compartilhar com o público, compartilhar também com os familiares, né, que tiveram aí um ente querido acolhido pela Unimed de Piracicaba, saber que esse trabalho foi desenvolvido com tanto carinho, com tanto amor e com tanta tecnologia, como você falou, né? Aparelhos Perfeito. aí de ponta, aparelhos extremamente delicados, né? Menos invasivos, tudo isso para o bem-estar do paciente. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Estaremos juntos aí divulgando, né, o dia D, né, compartilhando aqui com todo o público do Piracicaba agora. Quero agradecer então, Gislene, parabéns por sua profissão, parabéns por sua atuação nesse momento tão delicado de nossas vidas, que é essa pandemia, e parabéns a toda a sua equipe, né? Estamos juntos aqui para divulgar coisas boas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e eu gostaria só de estar agradecendo
agora, né, a vocês por poder divulgar o nosso trabalho e agradecer muito a nossa diretoria por todo o apoio sempre que ela nos dá, especialmente o Dr. Carlos, que é um visionário, que investe na fisioterapia. Eu já falei isso anteriormente, mas é uma realidade. Então, eu gostaria muito de estar agradecendo a todos, né, por esse apoio, esse incentivo à nossa equipe. Muito obrigada. Obrigado a você, excelente trabalho, excelente final de semana. Tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigada. Você acompanhou então o nosso quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Muito bem, a gente continua com o programa Piracicaba agora. Um abraço para todos lá na Unimed, está acompanhando agora o nosso programa. Obrigado pela audiência.